Diz assim o texto: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não andem ansiosos com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que? A vida é mais importante que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, nem têm armazém, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Diga amém. Quem de vocês, por mais que esteja ansioso, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Diga, meu Deus. Isso aqui é Jesus que está falando, irmão. 26, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que ficar ansioso com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham e nem tecem. Contudo eu lhes digo, que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo é, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Versículo 29, eu quero ler junto com você. Olha o que diz. Vamos contar aí até 3 e ler todos juntos, bem alto, bem forte. Olhe para cá para a gente ler bem juntinho. 1, 2, 3. Versículo 30. 1, 2, 3. Pois o mundo... Irmão, para estremecer o teto da igreja agora, nós vamos encerrar no 31. 1, 2, 3. Busquem, pois. Aleluia! Já dá para ir para casa, irmão, com isso. Glória a Deus, toma o seu assento. Já dá para ir para casa, Daniel, com isso. Irmão, como pregar em cima de um texto desse, tão claro, tão objetivo? Meu Deus, que texto poderoso, irmão. A gente não deve se preocupar com essas coisas, porque são os pagãos que se preocupam com isso. Bispo, quem são os pagãos? Os pagãos são aqueles que não conhecem e não temem a Deus como a gente. Aleluias. Diga amém por esse texto, irmão. Está sem o fundo aqui, filho, se puder melhorar o fundo musical. Tá ótimo. Irmão, que texto poderoso que Jesus pregou aqui. Esse texto é muito poderoso. Jesus, ele vai pregar, pastor Márcio, no seu Sermão do Monte há quase 2000 anos atrás. Diga comigo, 2000 anos atrás. Sobre um assunto que é moderno até hoje. Diga comigo, a ansiedade. Jesus, ele prega 2020 anos atrás, Wesley, sobre um assunto que é atual. Cara, eu sei que você ama ver David Leonardo, Thiago Brunet, pastor Cláudio Duarte. Eles são muito bacaninhos, esses caras. Mas ninguém se compara a Jesus, irmão. Como que há 2020 anos atrás diz assim, vocês estão andando ansiosos por coisa que não tem sentido. Quem se preocupa com isso é quem não conhece o Deus que serve. Quem se preocupa com isso são os pagãos, aqueles que não professam a mesma fé que a gente. Ansiedade, queridos, é o que tem minado a tua fé. A ansiedade é o que tem minado a fé de milhares e milhares de pessoas. É ansiedade e depressão. Ansiedade é o pensamento em excesso com as coisas do futuro, e a depressão é o pensamento em excesso com as coisas do passado. A palavra original para ansiedade é merinal, e ela aparece 19 vezes no Novo Testamento, por 5 vezes. Jesus, ele cita essa palavra nesse texto que a gente leu de Lucas 12,
pelo menos 5 vezes, no versículo 11, versículo 22, versículo 25, versículo 26 e versículo 29. Eu tive coragem de contar. Porque se ele usa com tanta ênfase, dentro de um texto, essa palavra por repetidas vezes, é porque tem alguma importância. E essa citação que Jesus faz, ela traz a conotação, o sentido de preocupação. Pessoas ansiosas estão preocupadas. Pessoas ansiosas estão distraídas. Pessoas que estão ansiosas, elas estão totalmente reféns de algo que ainda não aconteceu. E é justamente isso que a ansiedade faz. Ela quer te ocupar antes da hora. Anote isso aí, a ansiedade me ocupa antes da hora. Isso é muito poderoso. Toda vez que você está ansioso por alguma coisa que ainda não aconteceu, a ansiedade ela está te ocupando antes da hora. Eu não sei você, irmão, mas eu já tive alguns encontros na minha vida. E eu me lembro quando eu fui para um primeiro jantar importante com a minha esposa, uma entrevista de emprego talvez, ou qualquer coisa que seja importante, você não fica ansioso? E aí você fica conjecturando na tua mente como que vai ser aquele momento. De repente, alguma coisa na sua vida já aconteceu nesse sentido, e você fica ansioso, e você fica imaginando. Quem é que já ficou imaginando coisas no outro dia, ou naquele dia que seria o dia importante, e você ficou ansioso imaginando coisas? Quem já pensou? Agora eu posso fazer uma pergunta aqui? O quanto do você imaginou aconteceu? No meu caso, raramente acontece aquilo que eu imagino. Eu quero dar um conselho para você que pode mudar a tua vida aqui. Você quer ouvir esse conselho? Geralmente 90% das suas preocupações, quanto? Quanto? É muito ou é pouco? 90% das suas preocupações não se concretiza. O bispo, eu vou ser demitido. O bispo, eu não vou ter dinheiro. Bispo, eu vou morrer. Bispo, eu estou com coronavírus. Quantas vezes você já pegou esse bicho desse negócio aí e não deu positivo o exame, irmão? Eu acho que eu já peguei umas 3 vezes já, irmão. Às vezes dá uma tosse seca assim, eu falo assim, meu amor, eu não estou bem. Ela vai para lá, de novo você com esse negócio, Cleito. A gente fica ansioso. E as nossas ansiedades, muitas vezes, elas não se concretizam. Quantas vezes você é ansioso, pensando que tal coisa ia dar errado, que aquilo ia ser o fim da tua vida, e não foi. Jesus ele fala no versículo 22 e 26 para a gente não andar ansioso. Olhe para quem está ao teu lado e diga assim, calma. Calma, filho. Calma, pastor. Calma, Pâmela. Calma. Calma, Dinho. Calma. E depois ele diz que a gente não deve, no versículo 29, nos entregar às inquietações. Quando Jesus ele diz para a gente não andar ansioso e não se entregar, ele está ensinando a gente o quê? Que a ansiedade pode até vir sobre a gente, mas a gente não pode se deixar ser dominado por ela. De repente você está sem trabalhar e você recebe uma ligação para fazer uma entrevista. Vai vir aquela ansiedade boa, gostosa, mas não pode ser dominado por ela, porque a ansiedade em excesso você pode queimar sua oportunidade no dia seguinte, sim ou não? Quantas vezes a gente já por uma ansiedade exacerbada queimou alguma oportunidade ou fez algo que não devia? A gente precisa prosseguir a vida e não deixar que a ansiedade seja maior que os nossos sonhos. Agora, como que a gente pode utilizar a fé em tempos de medo? Um dos maiores vilões para a nossa fé é a ansiedade, que caracteriza também o medo. Ela vai ter na sua ponta ali um sinônimo. Então como que eu posso, bispo, vencer a ansiedade? Você precisa conhecer a origem e o que provoca esse estar ansioso dentro de você. Você só vai conseguir enfrentar o inimigo e ser bem sucedido contra ele quando você souber quais ferramentas usá-la contra ele. Então você precisa conhecer. Quando a gente entende os motivos que nos deixam ansiosos, os motivos que nos levam a ficar ansioso, a gente pode tratar na raiz do problema. Então a gente vai definir um destino e direcionar os nossos sentimentos. Agora o que eu quero dizer para você, redobre a atenção por gentileza, é que não existe possibilidade de você não ser acometido pela ansiedade. Ela vai vir. Só que a diferença é que cada um de nós responde de algumas maneiras diferentes. Uns ficam ansiosos a ponto de ter que tomar alguma medicação para controlar a ansiedade.
fica ansioso. Quantas pessoas, irmãos, estão passando por dificuldades porque estão com síndrome do pânico, com medo, ansiosos com tudo que está acontecendo, a pandemia global, uma desestrutura na economia de maneira mundial. E muitas pessoas hoje estão com medo. E isso é um perigo. Olha o que significa a ansiedade. Eu gosto sempre de trazer significado de algumas palavras, e hoje não vai ser diferente. Porque a ansiedade, ela pode trabalhar tanto na sua área emocional quanto na sua área física. Então a ansiedade, ela significa um desconforto físico e psíquico. Nós temos, por exemplo, algumas pessoas da igreja aqui que sofreram de ansiedade, e essa ansiedade, de repente, de uma maneira mais profunda, pode gerar espasmos, pode gerar dores musculares. Isso é comprovado, isso aí é um fato. Então a ansiedade significa um desconforto físico, psíquico, ela pode dar agonia, aflição, uma angústia profunda, um desejo intenso ou impetuoso, impaciência, uma avidez por algo, ausência de tranquilidade, medo, como eu estou dizendo, receio. Eu não sou psicólogo, querido, mas eu procurei estudar um pouquinho para trazer para você um conceito dentro da psicologia, que a ansiedade, isso aqui é um termo teórico em definição, que a ansiedade é uma condição emocional de sofrimento. Escute isso, bispo, eu estou sofrendo de ansiedade. Então nós estamos aqui de uma maneira, claro, teórica, falando, a ansiedade é uma condição emocional de sofrimento. Existe um sofrimento dentro de você por alguma razão, definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça. Olha só a definição da psicologia para isso. Condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Então vamos usar, por exemplo, a pandemia. Nós não temos nenhuma defesa contra esse vírus. Não temos uma vacina. Aliás, já está muito avançado. Eu já li algumas reportagens que o Brasil adquiriu e comprou de Oxford 100 milhões de vacinas. Vão chegar algumas em dezembro, outras em janeiro. Já está bem adiantado. Mas até então, não existe algo que te previna do vírus. E isso pode causar uma ansiedade, um medo de você ser refém. Uma mulher, por exemplo, que é refém do marido em casa, do homem que chega bêbado. Eu me lembro muito bem do meu tempo de infância. Os nossos tempos mais alegres e felizes era quando meu pai não estava. Porque quando meu pai vinha até em casa, geralmente ele estava ou irritado por causa do trabalho, ou ele já estava bêbado. E por algumas vezes ele agredia minha mãe, ele agredia eu e meus irmãos. E a gente sempre ficava ansioso quando dava o horário dele chegar do trabalho ou quando passava das 10 da noite, porque a gente sabia que ele chegaria. E a sensação de indefesa é o que causa isso. A gente fica refém de uma situação onde a gente percebe que nós não vamos conseguir ter subterfúgios, estamos indefesos em relação a algo. Então, com esse texto que a gente leu, a gente vai aprender com Jesus o que pode gerar essa ansiedade. Ele diz, não andem ansiosos. A ansiedade pode vir, mas você não deve se entregar a ela. Então, qual é o primeiro tipo de ansiedade que pode ser gerado em mim, em você? Que Jesus ele vai dizer isso, não sou eu que estou dizendo. O primeiro tipo de ansiedade que você pode ter é a preocupação com as coisas essenciais. O que são as coisas essenciais, bispo? É comida, bebida, roupa e suas contas. Eu acho que não tem nada pior para um pai de família, para uma mãe de família, do que chegar no fim do mês e falar, cara, eu não vou conseguir pagar o essencial. Eu não vou conseguir fazer uma boa compra, eu não vou conseguir pagar a água, eu não vou conseguir pagar a luz. Jesus diz no versículo 22 do texto que a gente leu, capítulo 12. A seguir, dirigiu-se Jesus aos discípulos dizendo, por isso eu advirto, não andem ansiosos pela sua vida, quanto que haveis de comer, nem o vosso corpo quanto haveis de vestir. Jesus ele fala isso por quê, bispo? Porque ele sabia que há 2020 anos atrás as pessoas viviam dificuldade como nós vivemos hoje. Isso não é uma coisa excepcional para os nossos dias, não. E eu estou para dizer para você, querido, que historicamente nós vivemos no tempo mais próspero que a humanidade já viu.
mais próspero. Só que Jesus, ele diz isso porque as pessoas viviam dificuldade no seu tempo. Porque existia muita injustiça, existia muita exploração. Por isso ele falou de coisas comuns para os seus ouvintes. Olha, não fiquem preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Ele vai dizer isso no versículo 22 e 29. Ele fala sobre coisas como a comida, sobre coisas como as roupas que se veste. Por isso Jesus, ele usava termos com os seus ouvintes de semeadura, colheita, fiação de tecidos, bens, tesouros, e a unidade de medida que eles chamam de côvado, para falar sobre o trabalho. Ele queria ter uma linguagem que alcançasse os seus ouvintes, que eram trabalhadores, pessoas comuns, como eu e você, que viviam o seu dia a dia com essas ansiedades, com a refeição do dia seguinte, que eles ficavam preocupados com os aluguéis, com as coisas essenciais da vida. E esse é um dos motivos que causam a ansiedade em nossas vidas. Talvez você está aqui hoje e diz assim: bispo, as minhas contas atrasaram. E quantas famílias nós temos ministrado nesse tempo de pandemia, dizendo assim: calma. Eu não sei, pastor Márcio, mas talvez você deve ser aqui o que tenha mais tempo casado. Você tem quantos anos de casado, filho? 20 anos? 20 anos? 20? Quase meia idade, rapaz. Meu Deus do céu, 26 anos de casado. Merece um aplauso, não merece não, irmão? Glória a Deus. Firme e forte. 26 anos de casado. Pastor, eu vou perguntar, mas... Vem aqui, sobe aqui, pastor, rapidinho. Vem pra cá, vem aqui. Eu vou perguntar, mas eu já sei a resposta, irmão. Olha para esse homem, irmão. Pensa num cara alinhado. Pensa num cara bonito. Tá bonito ou não tá, irmão? Tá alinhado ou não tá, homem? Olha só. Um dia eu chego nesse shape aí, 26 anos de casado com esse shape, irmão, Deus é na vida desse homem. Tá bem arrumado, sim ou não? Tá bem vestido, sim ou não? Tá com cara de rico, sim ou não, irmão? 26 anos de casado? Não, olhando para ele assim, eu vou perguntar, mas eu já sei a resposta. É claro que não. É óbvio, diga assim para mim, é óbvio que não. Mas você já ficou endividado com a sua esposa? Se eu já fiquei endividado com ela? Os dois já ficaram com alguma dívida, os dois, depois de casado? Já. Já? Não ficou não. Devendo muito ou pouco? Não, dívida comum. Comum? Uma vez só? Mais de uma. Mais de uma. 26 anos? Não, mas você está muito bonito para você ter dívida, pastor. Até... Hoje ainda tem dívida. Irmão, deixa eu ver assim. Tá sentindo? Tá doendo? Tá sentindo? Não? Tá vivo? Não morreu não? A dívida não te matou? Não matou? Tá firme? E a esposa, tá viva? Tá viva. Vamos crer, né? Irmão, só quem aqui, sem querer, bispo, eu não quis, mas não teve como, já fiquei devendo. Nossa, tá cheio de gente com dinheiro aqui, viu, irmão? Se você tiver com dívida agora, você vai, os que não levantou a mão, você vai pegar uma grana emprestada agora, pastor. Diga comigo, a dívida é comum à nossa vida. O que eu não posso, pastor, é estar 26 anos, nesses 26 anos, com a vida toda arrebentada, não ter construído nada, não ter conquistado nada. Agora, por que eu chamei o pastor para te dar um exemplo? Porque as coisas essenciais da vida, muitas vezes, elas fogem ao nosso controle. E a gente vai vivendo situações onde a gente não quer viver. 26 anos, mas está aqui, olha só, firme, forte, bem arrumado. Diga comigo assim, ele não morreu. E diga assim, eu também não vou morrer. Porque Deus é comigo. Aplaude a Deus aí, irmão. Obrigado, pastor. Aleluias. Irmão, nesse período não tem ninguém que não esteja devendo alguma coisa. Bispo, eu não estou devendo nada para ninguém, irmão. Glória a Deus. Então por isso que Jesus ele vai dizer, vocês não tem que ficar ansioso com esse tipo de coisa essencial. Por quê? Porque a vida, Fabiola, muitas vezes, diaconisa, ela é feita de altos e baixos. Uma hora você vai estar bem, com dinheiro guardadinho, sobrando, para você poder antecipar uma conta. Mas vai ter situações que vai aparecer
adversidades, e você vai ficar devendo. Você não quis aquilo, você não fez por merecer aquilo, mas aconteceu. E o problema é esse. Então, nesse sentido, a ansiedade, ela pode ser de dois tipos. Quantos tipos? Ela pode ser uma ansiedade positiva, por coisas que você deseja ter, ou por coisas que te dão prazer, você fica ansioso por aquilo. Por exemplo, você tem uma ansiedade positiva, uma ansiedade boa. Vou viajar. Vou ir para a praia. Aleluia. Eu vou ir para aquele sítio maravilhoso. Eu vou para um parque aquático. Olha, eu vou ir para um rodízio de comida japonesa que eu amo, para uma churrascaria. Aquilo vai te dar prazer. Aí fica aquela ansiedade positiva, aquela ansiedade gostosa. Eu vou sair com quem eu amo. Eu vou ter um jantar romântico com a minha esposa, com o meu marido. Isso aí gera, vamos crer, né? Que gera uma expectativa positiva no seu coração. E tem a ansiedade negativa. Coisas que você tem medo que aconteça. E aí isso vai minando. Mesmo a ansiedade positiva, ela pode te mover em direção ao que você deseja, mas ela pode se tornar uma frustração posterior para você. Me pergunte por quê, bispo? Se não acontecer como você espera, já parou para ver? Às vezes tem uma expectativa muito boa de um jantar, né? Principalmente os casais, irmão. Quando você for fazer, eu vou te dar um conselho aqui. Tem alguns tipos de passeio que para você fazer sozinho não é bom. Você tem que fazer com outro casal, que você consegue aproveitar muito mais. Tem momentos que o casal tem que sair só os dois mesmo. E se você é casado, irmão, você precisa fazer essa conta aí. Qual foi a última vez que você beijou na boca? De língua, não é beijo de velho não, irmão. Solinha assim, ó. Mas você é casado, irmão, você tem que ir lá no esôfago lá e voltar. O bispo, tem criança aqui, não tem problema nenhum, irmão. Teu filho tem que ver você beijando tua esposa. Teu filho tem que ver você beijando seu marido. Eu não estou falando daqui de pornografia, tá? Mas lá em casa é normal minha filha ver. Eu agarro minha esposa, abraço ela por trás, fico dançando atrás da minha esposa, brincando na frente da minha filha. Normal. Isso aí é saudável, diga comigo, é saudável. Só que às vezes você faz um planejamento e esse planejamento você fica ansioso e ele não sai como você quer. Isso aí pode gerar uma frustração dentro de você. E a ansiedade negativa, ela pode te fazer temer o mal antes dele acontecer. Então qual é o problema da ansiedade negativa? O problema da ansiedade positiva é que você pode ficar ansioso para uma coisa boa acontecer, Daniel, mas aquilo não te frustra, não acontece do jeito que você imaginava. E a ansiedade negativa, ela te faz sofrer antes de acontecer. Ou seja, você antecipa um sofrimento. Ele ainda não ocorreu, mas você já está sendo flagelado, se autoflagelando. E você precisa controlar isso para isso não te dominar. Você não pode deixar a ansiedade te dominar, amém? Jesus está dizendo assim, não se preocupe. Quando Jesus ele diz assim, não se preocupe com o que vocês vão comer, não se preocupe com o que vocês vão vestir, escute isso, querido. Contextualizando, ele não está dizendo para você, fica tranquilo, não procura emprego, não entrega currículo, não passa gilete no sovaco, não usa desodorante. Não é isso que ele está dizendo. Não, eu não vou me preocupar, bispo, eu já casei, eu já estou bem, para que eu vou depilar as pernas, para que eu vou escovar os dentes, eu já casei. Se você não fizer isso aí, você é um forte candidato a ficar solteiro em breve. O que ele está querendo dizer para você é o seguinte, que nem tudo vai estar no seu controle. E esse, Janaína, é o nosso problema. Muitas vezes nós queremos, filha, ter o controle de todas as coisas. E as coisas não estão no nosso controle. E por elas não estarem em nosso controle, a gente muitas vezes se desespera, a gente fica triste, a gente fica ansioso. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Não deixe a ansiedade entrar no seu coração. A Bíblia vai te dizer, você tem que elevar os seus olhos para o monte, porque é de lá que vem o seu socorro. O cenário perfeito para você voltar a acreditar. Nesse momento, bispo, eu fui mandado embora. Eu profetizo que as portas serão abertas e você será contratado. Bispo, eu estou enfermo. Eu profetizo que você, no nome de Jesus, será curado. Bispo, tem alguém que eu amo, que está enfermo, essa pessoa vai ser alcançada no nome de Jesus. Não antecipe o sofrimento, confie em Deus, acredite em Deus. Ouça a palavra dessa noite que diz para você, não ande ansioso pelo que vai comer, não ande ansioso pelo que vai vestir, não ande ansioso com essas coisas, porque são os pagões, aqueles que não creem em Deus, que ficam preocupados. Nós, porém, temos a nossa esperança no nosso Deus, e se você crê nisso, levanta as duas mãos, porque é uma época, e aplaude ao nome do Senhor. Aleluia!
Aleluias! Eu não posso deixar a ansiedade me dominar. Por isso que eu preciso fazer o que, bispo? Manter a fé. Eu preciso acreditar. Diga, eu preciso manter a minha fé. Então o primeiro tipo de ansiedade que Jesus ele diz é uma ansiedade com as coisas essenciais. Todos nós nos preocupamos. O segundo tipo de ansiedade que ele diz é o tipo de ansiedade ou preocupação com o tempo. O tempo nos preocupa. Lucas 12, 25, o texto que a gente leu, nós não vamos sair desse texto. Olha o que ele diz, abre para mim aí, 12, 25, filho. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma? Pode acrescentar que seja uma a sua vida? Bispo, eu estou preocupado. Bispo, meu Deus do céu. Bispo, ai Jesus. Bispo, meu Deus. Irmão, você está preocupado e diga comigo assim, minha preocupação não mudou nada. Não muda. É isso que o texto está dizendo. Por mais que vocês se preocupem, vocês não podem acrescentar que seja uma hora sua vida. Então essa questão do tempo é uma fonte de ansiedade. Porque se você parar para perceber, a gente vive cumprindo prazo, sim ou não? A gente vive cumprindo metas. A vida corrida que a gente vive. Irmão, se você parar para perceber, eu vou falar aqui de São Paulo porque é onde a gente vive. De repente você vai para outros estados, não seja assim. Mas qualquer amigo, qualquer irmão, a pessoa pode estar desempregada. Mas não, é a correria. É a correria. Tá, não é? Sim ou não? Você vai conversar. E aí, fulano, como é que você está? Meu, uma correria. Uma correria. Tá todo mundo correndo. Sim ou não? Tá todo mundo ansioso, cumpre prazo, entrega, datas, planejamentos. Esse é um tipo de ansiedade que nos consome e muitas vezes a gente não dá importância pelo que? O excesso de responsabilidade. E aí você está corrido, uma vida agitada. Irmão, esse mundo moderno que a gente vive exige horários pontuais cada vez mais precisos, sim ou não? Cada vez mais preciso. Irmão, é tudo com horário marcado. Você tem data para tudo, irmão. Meu irmão perdeu recentemente os documentos dele. O Jean também. Você achou, filho, seus documentos? Não. Irmão, a dor de cabeça que é para você fazer um documento. CNH é com hora marcada. Para tirar o RG, você tem que agendar no Poupa-Tempo. Tudo nós temos uma exigência de horário. Data para tudo. Se você for viajar, irmão, se você quiser pagar uma conta, tudo leva tempo. Tudo tem uma coisa, um agendamento. Atendimento marcado, principalmente nos dias de hoje. Você cortar o cabelo, tem que agendar o horário. Ou seja, nós vivemos uma ansiedade em relação ao nosso tempo. Quantas vezes você já foi dormir falando assim, meu Deus, eu levantei cedo, estou indo dormir tarde, e parece que o tempo não rendeu. Quem já foi dormir com essa sensação, irmão? Você fala assim, se meu dia tivesse 30 horas, ainda seria pouco. Por isso, querido, muitas ansiedades estão relacionadas ao nosso tempo. A gente vive algumas ansiedades nos nossos dias hoje pela questão do tempo. E nesse sentido aqui do tempo, a ansiedade ela tem duas origens. Diga comigo, duas origens. Ansiedade do passado. Ansiedade por causa de algumas coisas que aconteceram durante a sua vida e te causaram más lembranças. E você fica ansioso, talvez porque você sofreu um abuso. Talvez porque você trabalhou em uma empresa e te puxaram o teu tapete, você foi enganado, você foi lesado, te roubaram quando você foi demitido, fraudaram suas contas e você perdeu 1.000, 2.000, 3.000 reais, eu não sei. E isso te causa uma gama, um mix de sentimentos dentro de você e te gera essa ansiedade. Aí você fala, poxa, se eu pudesse estar com aquele dinheiro na mão agora, eu poderia resolver várias coisas. Essa ansiedade negativa do passado. Então, nesse aspecto, duas origens de ansiedade, a do passado e a ansiedade do futuro. Preocupação com coisas que ainda vão acontecer. O tempo, tudo está corrido, tudo cronometrado. Só que se parar para perceber, irmão, o tempo não pertence a nós.
a gente não consegue mudar a ordem natural das coisas. Nós precisamos entender que o problema muitas vezes, Diácono Wesley, está do nosso mal-estar, Dona Jane, na nossa arrogância, na nossa prepotência de achar que tudo vai estar no nosso controle. Sabe por que muitas vezes você sofre? Porque as coisas têm que ser exatamente do seu jeito. E Deus está falando assim: aquele que anda por fé entende que depende da graça de Deus. Irmão, quanto mais você se humilha diante dele, você aprende a agradecer. Poxa, não foi dessa vez. As pessoas que geralmente mais andam ansiosas, mais andam insatisfeitas, mais andam tristes, mais andam deprimidas, são aquelas que tudo está ruindo ao redor dela e ela está insatisfeita com tudo. Agora aquela pessoa que se humilha diante de Deus, ela sempre está agradecendo, porque ela fala assim: não, eu sei que eu não mereço que tudo dê certo para mim. E aquilo que vai acontecendo de bom, você entende como uma dádiva. Então as coisas não estão no nosso controle, irmão. O Senhor está querendo dizer com a gente que nós devemos usar a fé nessa situação. Mantendo a fé em dias de medo. É o quê? Acreditar que vai melhorar. Poxa, hoje não deu certo, amanhã vai dar. Amanhã não deu certo, depois vai dar. Bispo, plano A não deu certo. Persiste no plano B. O plano B não deu certo, vai para o plano C. Bispo, o plano C não deu certo. Fica tranquilo, o abecedário tem quantas letras, irmão? Agora o problema é esse, a gente quer estar no controle. Diga assim: eu não vou conseguir ter o controle de todas as coisas. Você não tem controle sobre as coisas essenciais. Você não tem controle sobre o tempo. Por mais que você se preocupe com o tempo, você não pode acrescentar 1 hora à tua vida. É isso que Jesus está dizendo. Agora, o que você pode cuidar? Você pode cuidar da sua mente e do seu coração. Você pode blindar ele, como diria o proverbiano. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é do seu coração que procede as fontes de vida. Se a gente não pode alcançar algo que está acima de nós, e se a gente não consegue mudar o tempo, nós podemos entregar tudo nas mãos daquele que é maior que a gente. Prova disso, querido, é o desafio que a gente está entrando para o final desse ano. Como eu disse em reunião aqui, nós estamos entrando em um desafio que é maior do que a gente. E como que fica um coração do líder nesse momento? Ele fica ansioso, porque nós estamos aqui no dia 4, hoje é dia 4? É isso? Dia 5. Dia 5 de agosto, mas o coração do líder já está lá em dezembro. Geralmente o pai de família é assim, a mãe, todos que têm alguém aos seus cuidados são assim. O filho está ali, desfrutando das férias, e o pai já está quebrando a cabeça aqui, falando assim: meu Deus, como é que eu vou comprar o materialzinho? Quando ele voltar às aulas, como é que vai ser para poder encher a lancheirinha, para mandar o suquinho, para mandar a bolacha? Então o líder, ele sempre está assim, preocupado, martelando, pensando. Agora, irmão, uma coisa que eu digo para você: nós precisamos entender que quando nós nos envolvemos em um projeto maior do que a gente, que envolva algo maior do que a gente possa fazer, é hora da gente fazer o que? Usar a fé, entregar nas mãos de Deus, fazer a nossa parte. Você prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória quem vai te dar é Deus, aleluias. Não deixa a preocupação com o tempo te dominar. É isso que ele está dizendo. Nós não temos o controle de todas essas coisas. Por que que esse texto é poderoso? Porque ele diz assim: são os pagãos que se preocupam com isso. Por quê? Porque eles entendem que se eles não fizer tudo que eles puderem, não vai acontecer, e não vai mesmo. Tem momentos na sua vida, escute isso, eu tenho uma palavra profética para liberar aqui essa noite. Isso aqui é só para quem vai receber no seu espírito. Tem situações, bispo, que a pessoa que às vezes está do seu lado, que é um pagão, que não crê em Deus, que não confia, que não tem fé em Deus, ela vai dar tudo dela, e você descansando nele vai obter o resultado que aquela pessoa fez de tudo para ter. Vai ter pessoas que vão estar do seu lado, dando o máximo, fazendo de tudo, mas aquela pessoa, ela está ansiosa com as coisas desse mundo, e você está descansando, falando assim: Deus, eu estou em ti, eu estou fazendo a minha parte. Como o salmista diria: eu não me exercito em grandes assuntos e nem coisas altas demais para mim. Que ele coloca a confiança em Deus. Amém? E para a gente poder encerrar, a terceira
A ansiedade que Jesus fala, a primeira, pelas coisas essenciais. A segunda, ansiedade pelo tempo, preocupação com o tempo. E o terceiro, a preocupação gerada por sentimentos. Lucas capítulo 12, versículo 26 diz assim: se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andam ansiosos pelas coisas outras? Irmão, se você, pela sua ansiedade, não pode mudar nem as coisas pequenas, por que você se preocupa com coisas maiores? Eu preciso tomar cuidado com as minhas emoções. Diga isso, eu preciso tomar cuidado com as minhas emoções. Porque muitas vezes eu não entendo o porquê daquelas emoções. Eu não sei se já aconteceu com você, mas será que um dia você já acordou pela manhã e de repente suas contas estavam pagas, você estava bem com o marido, sua família bem, saúde, as coisas caminhando, mas você por algum motivo estava com algum vazio dentro de você, com aquele famoso ditado, eu estou com uma sensação ruim? Já passou por isso? A gente não sabe de onde vem. Muitas vezes a gente é bombardeado, por isso que o medo, a tristeza, a angústia, a raiva e muitos outros sentimentos pode alimentar ainda mais a ansiedade. E por isso que eu não posso alimentar sentimento de tristeza, sentimento de medo, sentimento de angústia, de raiva com os outros. Jesus nos ensina a nos render diante do impossível e confiar em Deus, para Ele fazer o que a gente não pode. Você precisa entender o que você pode fazer, você tem que fazer o seu melhor, o seu máximo. Aquilo que você não pode, é ali que Deus vai começar a trabalhar, a partir daquele momento. Então você vai fazer até onde você puder, e faça com todas as forças, faça com esmero, faça com dedicação, faça com vontade. Deus, até aqui não tem como eu fazer mais, então está nas suas grandes e poderosas mãos, aleluia. Nós precisamos, irmão, para poder tirar a ansiedade das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós temos que parar de nos alimentar de sentimentos ruins. E temos que nos alimentar de sentimentos e emoções boas. Como isso? Bispo, eu sei que eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade. Nós temos casos aqui de pessoas que sofrem de ansiedade. Eu conheço líderes, pastores que precisam muitas vezes se medicarem contra a ansiedade. E isso aí não é um demérito, não é o homem não ter fé, porque é normal, é muita responsabilidade, é muito compromisso. Quantas vezes, irmão, eu estou apacentando o coração de alguém, falando para a pessoa ter fé, acreditar e ficar bem, mas por dentro eu estou sendo muitas vezes corroído pela ansiedade com as coisas da minha vida. Agora o que nós precisamos fazer é parar de alimentar esses sentimentos ruins. Bispo, como? Por exemplo, irmão, se você tem medo de pegar esse vírus, um exemplo eu vou dar aqui. Você não vai ficar assistindo TV o dia inteiro, porque só está passando isso. Você já parou para perceber que o que dá ibope para a TV é o medo? Qualquer notícia terrível dá ibope. Por quê? Porque as pessoas, elas parecem que gostam de se alimentar dessas coisas. Então você tem que parar de alimentar essas coisas. Existem palavras que vão gerar ansiedade em você, e o seu coração não pode estar sujeito a essas coisas. Você tem que evitar. Por isso que Efésios 6,14 vai dizer: se revista da couraça da justiça, para você poder blindar esse tipo de coisa e você resistir no dia mal, aleluias. O que é a couraça, bispo? A couraça é o que protege o soldado, como um símbolo de proteção emocional. E Jesus, ele nos faz um pedido. Ele diz para a gente, na sua parábola, na sua pregação, ele diz assim: ei, observe, minha filha, as aves do céu. Jesus, ele diz: você está ansioso? Observe as aves no céu. Ei, observe as plantas. Quando ele diz para a gente observar as aves do céu, ele diz: o corvo, ele não planta e não ajunta em celeiro. Sabe o que ele está dizendo? Quando você olha para um pássaro, o que te vem à mente? Liberdade. Ele está dizendo: eu te criei para viver livre, sem amarra, sem viver preso, sem viver enclausurado. Eu te criei para a liberdade. É o que diz em João 8: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Seja livre nessa noite, não seja refém da ansiedade. Mantenha a sua fé em tempos de medo e de crise.
Ele diz: olha para as aves. Você já viu, irmão, quantos adolescentes que eu não vejo que desenha uma gaiolinha aberta com os passarinhos voando? Quantos já viu isso aqui? Isso aqui é comum no meio dos jovens, principalmente uma tatuagem para mulher. Porque os pássaros, principalmente fora da gaiola, representam o quê? Liberdade. Ele está dizendo assim: olha para as aves. Se elas nascem hoje e morrem amanhã, se o lírio do campo cresce hoje e morre amanhã, eles são muito mais simples do que você. Você é muito mais importante. Seja livre. E aí ele diz assim: olhe para as flores, olhe para os lírios no campo. E o que ele quer nos fazer refletir quando ele diz olhe para os lírios do campo? É que às vezes a ansiedade está tirando de você, sabe o quê? O olhar de você desfrutar da beleza da vida. Ah, meu irmão, deixa essa palavra entrar no teu coração essa noite, se coloque de pé. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Muitas vezes o que Jesus estava querendo dizer, Alexandre, com aquela parábola, é dizendo o seguinte: olhe para as flores do campo. Irmão, não tem ninguém que não consiga olhar para flores e não enxergar a beleza da vida. Lembra quando você foi num sítio? Lembra quando você foi em um parque? Lembra quando você foi em contato com a natureza? Quando você viu pela primeira vez um mar na sua frente e você olhou para um lado, era só água, para o outro só água. Jesus estava dizendo assim: ei, ainda existe beleza na sua vida. Ainda existe beleza na tua vida. Você ainda tem a tua família, você tem a tua casa, você tem os seus amigos, você ainda tem aquilo que Deus tem te dado, que é a beleza da vida. Aleluias. A gente precisa parar de ficar olhando para as coisas ruins que estão acontecendo. A gente precisa parar de olhar para as coisas pequenas que estão acontecendo. E a gente precisa contemplar a beleza de tudo aquilo que Deus tem criado e feito em nossas vidas. É tempo de você olhar com outro olhar para o teu marido, olhar com outro olhar para os seus filhos, para o teu trabalho. Comece a contemplar a beleza daquilo que Deus tem feito. Pare de ficar olhando para as coisas ruins que têm acontecido. Mantenha a fé em tempos de medo. Comece a reparar quando você pega um ônibus, quando você pega o trem, quando você entra no seu carro. Comece a reparar em pequenas árvores que você não repara. Comece a reparar nos animaizinhos que ainda restam nessa cidade grande. Comece a reparar muitas vezes na formiga que naquela loucura do seu dia a dia você já quer sair matando dentro de casa. Comece a reparar na beleza das coisas pequenas que Deus tem feito na vida. Os sentimentos que você tem pode passar, mas a bênção de Deus vai permanecer sobre a sua vida. Vai permanecer, vai permanecer. Você crê nisso, irmão? Você não pode deixar o sentimento ruim te dominar. E ele vai encerrar dizendo: os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Agora você não deve se preocupar. Por quê? Porque eu tenho uma palavra sobre a sua vida, meu filho. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas sobre a sua vida. Você não vai ter que correr, é ela que vai correr atrás de você. O Senhor vai te prosperar, o Senhor vai te alcançar. Ele vai derramar chuva de bênção sobre a sua vida. Pode parar para ver, irmão. Aquele que corre atrás do vento, bispa, aquele que trabalha 10 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas, é aquele que o nome é trabalho, o sobrenome é hora extra e o terceiro nome é banco de hora. Essa pessoa trabalha e não tem paz. Mas a Bíblia diz no Salmo que o Senhor, Ele entrega e dá aos seus amados enquanto dormem. Alabaxai. Eu estou dizendo para você, meu irmão, que é tempo de voltar a acreditar. Busque o Senhor em primeiro lugar. Para de querer ficar ansioso correndo atrás de tudo isso. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Bispo, que demais coisas? Tudo isso que a gente falou, as coisas essenciais, o tempo, as emoções, será acrescentada. Eu te desafio, meu irmão, coloque essa ansiedade com as suas dívidas hoje diante de Deus, e você vai ver, vão te ligar para negociar, a condição vai ficar boa. Ele vai colocar uma situação na tua frente, vai aparecer alguém para te abençoar, as coisas vão começar. Agora, se você fica ansioso, Ele vai dizer: louco, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Coloque hoje a tua vida diante dele, porque o seu Pai sabe das suas necessidades. O seu Pai sabe das suas necessidades.
Ô bispo, por que a gente não faz a campanha da vitória? A campanha da bênção? Ô bispo, por que a gente não faz a campanha da vitória do milagre urgente? Deixa eu dizer uma coisa para você, se você é pai, se você é filho, eu nunca precisei que minha filha fizesse uma campanha para dizer, estou precisando de tênis novo. Minha filha nunca precisou ficar me incomodando dizendo, pai, eu quero fazer a campanha, chegou a hora do almoço. Sabe por quê? Porque o pai sabe o que o filho precisa muito antes dele pedir. Eu quero dizer para você como pai, irmão, minha filha nunca precisou falar, pai, meu tênis está ficando velho, eu preciso de outro. Quando eu estou percebendo, eu falo assim, ó, já está ficando velhinho, estou preparando algo novo. Eu estou dizendo para você, meu irmão, que Deus está preparando algo novo. Começa a descansar nele, começa a descansar no Senhor, começa a colocar a fé em prática em